Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, que saudade de vocês! Chegamos então ao último dia do Tríduo Pascal, o Sábado Santo, o dia do grande silêncio. Inclusive os evangelhos nos deixam um grande silêncio também nesse dia. Eles citam apenas o sábado como se já tivesse passado ou como se os discípulos tivessem observado o preceito do descanso, do repouso. Então, folheando o Evangelho, a gente vê apenas citações do sábado, passamos direto do dia. Ele diz assim, em Mateus 28, versículo 1. Depois do sábado, e aí já segue falando sobre a ressurreição. Em Marcos 16, versículo 1, ele coloca, passado o sábado, da mesma forma que Mateus. Em Lucas 23, versículo 56, ele fala de uma forma um pouco mais extensa. Ele diz, no dia de sábado, observaram o preceito do repouso. Em João 20, versículo 1, diz que no primeiro dia que se seguiu ao sábado. Então ele já começa a falar do domingo. Há também, pela liturgia da igreja, um vazio litúrgico. A Vigília Pascal que nós vamos celebrar mais tarde, à noite, é na verdade já considerada liturgia dominical. Já é liturgia de domingo, então não há liturgia própria para o sábado. A igreja também se coloca no silêncio, no grande silêncio do sepulcro do Senhor. E esse grande silêncio, na verdade, nos convida a uma atenção silenciosa de espera. Mas essa espera, ela dá tempo para que o Senhor prove a nossa fé e o nosso amor por Ele. O silêncio que não é nunca um nada a fazer, mas no Senhor, pelo contrário, é na cruz, é no sepulcro que Jesus realizava a maior obra da sua vida. É no sepulcro, é na cruz pregado, aparentemente nada fazendo, que Ele nos resgata, que Ele nos salva, que Ele nos dá o céu, que Ele resgata os mortos da mansão em que se encontravam. Há também a bela segunda leitura do ofício deste dia, que nos diz, que nos mostra o Senhor resgatando Adão na mansão dos mortos. Ela começa assim, o que acontece hoje? Um grande silêncio paira sobre a terra, eis que o rei está dormindo. E aí ele começa a narrar o resgate do Senhor que vai à mansão dos mortos para resgatar Adão. Esse sábado santo é também um sinal e uma concretização do que é a vida contemplativa. E aqui eu puxo sardinha também para o meu lado, que a vida contemplativa é, na verdade, um contínuo sábado santo. É um contínuo morrer para si, é um contínuo silêncio, é uma contínua espera pelo Senhor, aparentemente nada fazendo aos olhos de muitos, aos olhos do mundo, mas que essa morte gera vida a muitos. Ressuscita a muitos para o amor de Deus. É também no Sábado Santo que somos chamados a meditar interiormente, a estar atentos, digo mais uma vez, àquele que habita em nosso meio, aquele que mora no nosso coração. Eu me recordo aqui de um livro que li há pouco tempo, chama A Força do Silêncio, do cardeal Robert Sará, em que há um episódio que ele conta de um monge que recebia a visita da família e a irmã do monge estava grávida. E no meio de um assunto, no meio de uma conversa, ela riu, mas não era uma conversa que chamava a rir, que era engraçada, pelo contrário, uma conversa séria. E ele pergunta, irmã, por que você está rindo? E ela diz, ele mexeu. Então, ela não precisava dizer quem era ele. Ele entendeu que ele era o bebê que estava no ventre dela. Então, nós também devemos permanecer nessa atenção silenciosa àquele que habita no nosso meio, aquele que habita no nosso coração, que é o Senhor. Então, o Ele, para nós,
É Ele com E maiúsculo. É o Senhor que habita no nosso coração e que devemos estar atentos às palavras dEle, aos movimentos dEle no nosso coração. Eu digo mais uma vez que é uma prova da nossa fé e do nosso amor. Os discípulos foram provados nesse sábado santo e demonstraram também uma falta de fé, mas um grande amor pelo Senhor. Basta ir ao Evangelho e perceber, voltando um pouco no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 61, diz que depois da sepultura do Senhor, José de Arimateia foi embora, mas Maria Madalena e a outra Maria ficaram sentadas de frente ao túmulo. Eu acho interessante essa palavra que elas ficaram sentadas, porque quando a gente chega em um lugar e a gente senta, é porque a gente não pretende sair tão cedo, né? Se a gente pretende ir rápido, a gente não costuma sentar se a gente está com pressa. Mas elas demonstraram aqui nesse versículo que elas não estavam com pressa de sair, elas queriam verdadeiramente fazer companhia ao Senhor morto. Elas não o abandonaram. E nisso elas mostram, apesar de mostrar um pouco da falta de fé na ressurreição, mostram um grande amor pelo Senhor. O amor de Maria Madalena também, que já no domingo vai pressurosa ao sepulcro, porque ela não suportava viver sem Jesus. E a gente também é chamado a viver esse amor intenso que não suporta viver sem o Senhor, a permanecer na sua presença constantemente e entender que Ele está conosco todos os dias. Principalmente nesse tempo de pandemia, nessa quarentena, a gente tem que entender que Ele habita no nosso meio e escolher não abandoná-lo, porque Ele escolhe ficar conosco e a gente tem que escolher também ficar com Ele, apesar de não podermos ir às igrejas, não podermos velar no sacrário, não podemos participar presencialmente das sagradas liturgias. E aqui a gente tem que sentir saudade dele de verdade. A gente tem que invejar a lâmpada do sacrário, que permanece constantemente ao lado do Senhor. E aqui eu recordo uma poesia que eu gosto muito da Madre Maria José, do Carmelo de Santa Teresa aqui do Rio. Ela está em processo de beatificação. E eu gosto muito dessa poesia, uma poesia que ela escreveu para uma postulante que acabava de entrar no Carmelo. E é um convite que ela faz à filha dela, que acaba de entrar, a como viver a vida carmelitana. E nós podemos também viver dessa forma, trazer para a nossa vida aqui fora esses conselhos que ela dá. Eu vou ler um trecho apenas da poesia, porque ela é bem longa, mas que vai mostrar aquilo que eu desejo falar para vocês e partilhar hoje. Ela diz assim: Ah, quem não inveja a dita da lâmpada do santuário, que a namorada palpita ante a porta do sacrário. Como ela é venturosa, só para seu Deus vivendo, pura, humilde, silenciosa, sempre viva, sempre ardendo. É o arauto que anuncia que Jesus está presente, e luminosa alicia, chama irresistivelmente. Ela se dá toda inteira, a Jesus não tem reserva. Ela é sua companheira, sua amiga, sua serva. No doloroso abandono em que o deixa a humanidade, ela consola seu dono com sua felicidade. Ela anuncia, a lâmpada anuncia a presença de Jesus. Nós também devemos anunciar a presença daquele que habita no nosso coração, que habita em nosso meio. Então nós somos chamados a ser, nesse tempo de quarentena e nessa Semana Santa toda especial, a lâmpada que arde no meio do mundo, a lâmpada que anuncia a presença do Senhor, que ressuscitará amanhã. Mas também há uma figura extremamente importante, que é aquela que mais amou o Senhor durante toda a vida e é a única que prova a sua fé e que mostra o tamanho da sua fé nesse sábado santo. Ela esteve presente na vida do Senhor desde a Anunciação até a cruz. Mas a última coisa que foi falado dela no Evangelho é quando o Senhor a deu a nós por mãe.
é a Virgem Santíssima. Ela não vai ao sepulcro. Não há relato no Evangelho em que ela vá ao sepulcro para ver o Senhor, para ver o corpo, para ungí-lo, como Maria Madalena fez. Por que ela não vai? Porque ela acreditava verdadeiramente e não tinha dúvidas nas palavras que o Senhor havia dito que ressuscitaria. Foi ela que sustentou a igreja nesse sábado santo. A igreja foi reduzida a uma única pessoa neste sábado, que foi a Virgem Santíssima. Porque a fé dos outros sucumbiu. Eles não acreditaram na ressurreição, eles se desesperaram. Ainda que fosse um grande amor que eles tivessem, eu creio que nós concordaremos que ninguém ama mais nosso Senhor, ninguém amou, ninguém amará mais do que a Virgem Santíssima, sua mãe e nossa mãe. Então ela tinha muitos motivos para ir ao sepulcro, mas ela não vai porque ela crê firmemente na ressurreição, naquilo que ele disse. E o que ela fez nesse sábado santo? Alguns colocam, e eu gosto muito dessa reflexão, de que ela ficou em casa crendo verdadeiramente na ressurreição, esperando a ressurreição de Jesus e meditando toda a história da salvação à luz da cruz de Jesus, à luz daquilo que ela presenciou no Calvário. E é isso também que nós fazemos na liturgia da noite deste dia. Nós meditamos toda a história da salvação à luz da crucifixão, à luz da paixão do Senhor, o que dá todo um novo significado àquilo que é a história salvífica do Senhor para nós. Então nos unamos à Virgem Santíssima neste dia também. Tenhamos a fé da Virgem Santíssima na ressurreição, a fé naquilo que Ele nos disse, que estaria conosco até o fim dos tempos, todos os dias da nossa vida, principalmente nesses dias ruins, nesses dias que estamos passando atualmente. Tenhamos fé que o Senhor não nos abandona e nunca nos abandonará. Façamos da nossa vida um permanente sábado santo, uma morte constante para nós mesmos, um abrir-se para o outro e um resgatar a humanidade para a ressurreição do Senhor. Sejamos também nós corredentores de Cristo, assim como foi Nossa Senhora. Vou finalizar esse momento com uma breve oração que eu particularmente gostei muito e desejo partilhar com vocês. Fixemos uma vez mais o nosso olhar naquelas chagas, naquelas feridas, naquele sangue que tão eloquentemente nos falam do amor infinito de Jesus para conosco. É verdade que essas chagas já não são dolorosas, mas sim gloriosas, e que amanhã, com a Páscoa, celebraremos a grande vitória que elas obtiveram. Apesar de glorificadas, aquelas chagas são e serão eternamente o sinal indelével da caridade excessiva com que Cristo nos amou. Que o Sábado Santo, dia de transição entre as angústias da Sexta-feira Santa e a glória da ressurreição, seja um dia de recolhimento e oração junto do corpo inanimado de Jesus. Abramos o nosso coração, purifiquemo-lo no seu sangue, para que todo renovado no amor e na pureza possa rivalizar com o sepulcro novo e nele oferecer um lugar de paz e de repouso ao Mestre tão amado. Então, abramos o nosso coração neste dia. Façamos companhia ao Senhor, que resgata a muitos da mansão dos mortos. Rezemos também, aproveitemos este dia para rezar pelas almas do purgatório, que é um dia especialíssimo que o Senhor vai ao purgatório para resgatá-los, como dizem muitos santos. Rezemos pelas almas do purgatório porque nós podemos fazer por eles enquanto eles não podem fazer por nós. E que alegria será ter resgatado uma alma do purgatório e saber que ela agora intercede por nós no céu. Nos unamos à Virgem Santíssima, a fé inabalável dela nestes tempos de dificuldades que passamos, e creiamos firmemente nas palavras do Senhor para nós: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Deus os abençoe, os guarde e faça sempre feliz. Espero encontrá-los em breve na paz do Senhor.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.